eu sou a Isabel Ferreira e estou aqui para falar consigo sobre a idade, no seu contexto geral e específico, na nossa vida em geral e na vida em coletivo. Esta apresentação que eu vos estou aqui a fazer tem a ver com um workshop promocional da Escola de Coaching que vamos fazer no dia 5 de outubro de 2011. Este workshop tem vários objetivos, entre os quais a transformação do paradigma da idade que vive dentro de nós, não só ao nível coletivo, como ao nível pessoal, individual. E algumas das questões que vamos abordar durante este workshop, eu vou passar assim um bocadinho as ideias sobre elas, porque preparam todos aqueles que estão interessados em desenvolver este tema e em melhorar substancialmente a sua relação com a idade, ouvindo e refletindo e decidindo se realmente vale a pena passar o dia 5 de outubro em conjunto com outras pessoas que querem partilhar e desfazer algumas das suas tendências ou preconceitos ou crenças em relação à idade. Este workshop destina-se a todas as pessoas de qualquer idade, de facto, porque hoje em dia os próprios jovens já começam a pôr em causa a sua própria idade. Há pouco tempo ouvi uma jovem que tinha feito 20 anos dizer que este era um marco importante na sua vida porque começava a perceber que a vida lhe começava a fugir debaixo dos pés daqui para a frente. 20 anos, somente, e já temos esta percepção de que o fim está tão próximo. Então, baseada nestas experiências que vamos tendo, eu achei que era muito oportuno trabalharmos um pouco com todos aqueles que estão disponíveis esta questão da idade e da maneira como nós lidamos connosco, sobretudo, e com os nossos projetos, com os nossos sonhos de vida, com as iniciativas, com aquilo que achamos que vale a pena, com aquilo que achamos que ainda vai a tempo, porque estamos sempre a correr contra uma fronteira, como se fosse um precipício que está sempre à nossa frente. Não vivemos aqui e agora, vivemos muito em função de o que é que vale a pena fazer, como se o fim fosse conhecido e como se o fim estivesse sempre sobre a nossa consciência, como se fosse um cutelo no nosso pescoço. É importante mudar algumas coisas relativamente à idade e é importante dar um salto na consciência e sobretudo na autoconsciência que temos sobre como lidamos connosco à medida que os anos vão correndo. E como digo, tanto faz que corram aos 20 anos, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, 70, 80, enfim, à idade que tivermos. É uma questão de atitude, é uma questão de paradigmas, é uma questão de crenças. Qual é o valor e o significado da idade? Esta é uma questão que vamos abordar. A verdade é que há pessoas que têm 20 anos e vivem com mentalidades de velhos. E quando eu digo de velhos, de pessoas sem esperança, de pessoas que acham que já não vale a pena, de pessoas que entregaram os pontos e estão à espera que a vida os leve. Seja qual for o momento que aconteça no futuro, elas estão constantemente à espera que possa ser agora, daqui a bocado, amanhã, e vivem com este pesadelo na sua mente. E há jovens de 20 anos que começam já a pensar na sua vida e na sua idade dentro destes moldes. Isto é uma questão cultural, é uma questão mental, de atitude, é uma questão de crenças, de facto. E estas crenças não são de todo as crenças que nós queremos ter para encontrar uma forma de viver mais rica, mais autêntica, mais congruente com aquilo que somos, gêmeos em potencial, absolutamente. E também corta-nos as pernas para continuarmos a sonhar, a criar, a desfrutar, a participar da vida e, sobretudo, a viver com alegria, cada instante. Então, uma das questões que vamos pôr é qual é para cada um de nós o significado e o valor da idade que temos. Tínhamos nós, como digo, a idade que tivemos. Tínhamos nós as experiências que tivemos tido no passado ou que esperamos vir a ter no futuro. Neste momento aqui e agora, o que é que significa para nós a idade que temos? Que valor nós damos à idade de forma que o simples facto de fazermos 20, 30, 40, 50, 60 ou mais
possa ser um obstáculo para realizar os meus sonhos, para realizar projetos que ainda estão na gaveta à espera do seu momento, para olhar para o nosso dia de uma forma motivada, alegre, satisfeita e, enfim, que permita que nós possamos viver cada momento com alegria e com bem-estar. E que vale a pena, sobretudo, viver esses momentos. Então, o valor e o significado que damos à nossa idade é extremamente importante, porque ele é influenciado pelo coletivo. Nós vivemos mergulhados num coletivo de crenças, de informação, de hábitos, de experiências e, obviamente, temos sempre a tendência de comprovar se aquilo que pensamos está certo ou errado pela experiência daquilo que vemos acontecer, ou na nossa vida ou na vida dos outros. E isto, de facto, é como se fosse uma pescadinha de rabo na boca, porque todos nós temos uma capacidade de criar infinita e qualquer que seja a crença que temos dentro de nós, ela automaticamente manifesta-se no exterior e legitima-se a si própria. Isto é, todas as nossas crenças, quando são convicções profundas, nunca contestadas e sem que nada impeça a sua realização, elas imediatamente transformam numa experiência o conteúdo da sua informação. E, portanto, se nós formos à procura de uma experiência que seja a testemunha daquilo que pensamos ou não, estamos a enganar-nos, porque será sempre a testemunha daquilo que pensamos e acreditamos. Porque a nossa capacidade criadora é tão poderosa que nós não reconhecemos que aquilo que nos acontece, a maneira como vivemos, as experiências que temos, são meramente produto, reflexo da capacidade criadora das nossas crenças. E, portanto, não existe hipótese alguma de termos uma crença que, por sua vez, não se realize e não comprove a sua própria existência e a sua própria força e vitalidade. E, portanto, estamos à espera que outros façam isso, que outras pessoas, que outras experiências comprovem o contrário, estaremos provavelmente enganados durante muitos e muitos anos. E infelizmente, a maior parte das pessoas não percebe que aquilo no qual acredita é também aquilo no qual se deixa prender e aprisionar, porque a evidência das nossas crenças está sempre à nossa frente. E as experiências tanto evidenciam uma crença de limitação, como uma crença de abundância, por exemplo. Uma crença de juventude ou uma crença de velhice. Nos termos em que muitas vezes consideramos a palavra velhice. Nos termos de força e de vitalidade, ou em termos de enfraquecimento e empobrecimento das capacidades e funções que todos temos. Portanto, será que a idade de facto é tão objetiva assim? É óbvio que temos calendários, medimos os anos, medimos as horas, os minutos, os segundos, e ninguém está a pôr isso em causa. Mas aquilo que realmente dá qualidade ou tira qualidade à nossa vida não é aquilo que os relógios ou os calendários marcam. É a nossa atitude e a interpretação que fazemos dessa passagem do tempo, dessa contagem objetiva do tempo. Na verdade, uma hora pode ser vivida como um grande tormento ou como 5 segundos quase que mal deu para percebermos que já passou uma hora. E o que afeta a nossa qualidade de vida não é o tempo que passa, mas a maneira como vivemos o tempo que passa. E, portanto, a idade está muito condicionada também a esta ideia de que eu tenho que me sentir fraco ou menos bem porque já tenho X idade, porque já tenho 40, 50, 60, 70. Já não é apropriado para a minha idade fazer coisas que se fazem noutra altura da vida. Já não dá para usar as mesmas cores que usava quando eu tinha 20 ou 30 anos. Já não dá para sorrir, brincar e ser espontâneo e confiante e alegre como eu fazia quando eu tinha 15, 20 ou 10. A idade que eu tenho como referência para essas experiências. E isto é absolutamente bizarro. Bizarro.
Eu lembro-me de ter sido criada num ambiente onde provavelmente muitos de nós também fomos criados, onde havia um conjunto de regras que as pessoas seguiam de acordo com a idade, em termos de comportamentos, em termos de cores, indumentárias, projetos, atitudes, sonhos, formas de estar consigo e com os outros. Tudo estava muito estereotipado. E lembro-me quando era jovem, bem mais jovem do que sou hoje, de pensar, por que será que as pessoas têm que se obrigar a envelhecer? Isto é, porque é que as pessoas têm que usar esta cor ou aquela porque estão na idade em que esta cor deve ser usada, porque é sinal de sobriedade, sinal de maturidade, sinal de respeito. E eu pensava muitas vezes, porque é que o respeito tem a ver com as cores que se usam, com o tipo de indumentária que usamos, com os discursos que temos, com a espontaneidade e a maneira como conduzimos as nossas relações, os nossos interesses, como conduzimos os nossos dias, as prioridades que mudam, o que é apropriado e o que é que não é. O que é que isso tem a ver com a idade? E porquê é que há uma idade para sermos assim e uma idade para sermos assado? Graças a Deus estas coisas estão a mudar bastante. E já vemos grandes diferenças hoje em dia, porque tanto encontramos jovens com uma mentalidade envelhecida, como encontramos, digamos, pessoas já bastante mais maduras, com uma mentalidade super jovem. Eu atendo muitas pessoas todos os dias e tenho a grata satisfação de contactar com muitas delas que têm 60, 70, às vezes 80 anos e dizem: eu acho qualquer coisa estranha em mim, porque quando eu era jovem achava que quando tivesse 60 ou 70 anos eu iria sentir-me velha. Enfim, tinha o fantasma daquilo que seria 60 ou 70 anos ou 80. E eu hoje tenho os tais 60, 70 ou 80 e sinto-me como se não tivesse idade, como se tivesse 30, 40, eu nem sei. E isto é muito gratificante, porque é sinal que nós todos estamos a mudar coletivamente, com a ajuda de muitas pessoas que começam a fazer um trabalho de melhor consciência, de autoconsciência, e que vão inspirando o coletivo e ajudando todos os outros a também a se deixarem premiar